Olá, bem-vindos! Meu nome é Lucicleide Oliveira e eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Águas Claras, sob a liderança do pastor Simval Coelho Marinho. Nós estamos fazendo uma série de estudos na Carta de Romanos e hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Romanos. Para iniciar esse estudo, vamos fazer a leitura então desse capítulo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenham uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhes proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos aqui porque nós queremos receber do Senhor. Fala ao coração de cada um de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa o capítulo 12 de Romanos já no versículo 1 dizendo: rogo, suplico, peço, por favor, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício a Deus em um culto racional. A ênfase desse pedido refere-se ao fato de que Paulo está pedindo uma resposta diante de tudo o que já foi ensinado anteriormente, diante de tudo que ele já havia falado em sua carta. Nos capítulos anteriores, Paulo apresentou uma exposição doutrinária, esclarecendo tudo o que Deus fez na sua infinita sabedoria e amor. E em seguida ele está agora conclamando os irmãos a um posicionamento. O apóstolo Paulo está dizendo: quem você é, seu novo significado em Cristo, a sua vida regenerada, justificada, o seu tudo, o seu universo, ofereça isso em sacrifício para Deus.
em resposta a tudo que você aprendeu. Entregue-se obedientemente a Deus. O teólogo F.F. Bruce afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática, ou seja, obedecida e vivenciada. Jesus disse que quem ouve as suas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois ela tinha os seus alicerces na rocha, Mateus 5:25. É o que Paulo está pedindo aqui, uma resposta ao que foi ensinado. Coloque em prática o que foi ensinado sobre este novo conceito de justiça, de salvação, justificação, regeneração. Como essa nova percepção deve conduzir minha vida, o meu relacionamento com Deus, o meu culto, o exercício dos meus dons, a comunhão com os meus irmãos, a expressão do amor fraternal que nos une. Então, nos próximos capítulos de Romanos, Paulo vai estar respondendo essas perguntas. Como que eu coloco a minha vida no altar? Nessa nova sessão, a partir do capítulo 12, Paulo vai falar agora da fé prática. Seguindo os capítulos 13, 14, 15 e 16, Paulo vai falar sobre questões práticas da vida cristã. Vamos para o capítulo 12 de Romanos. Nós podemos apresentar esse capítulo assim. Vida no altar de sacrifício, Romanos 12, de 1 a 2. Exercício dos dons no corpo de Cristo, Romanos 12, de 3 a 8. E amor em ação, Romanos 12, de 9 a 21. Realmente a vida cristã em sua prática, a sua expressão prática real. Vamos passar agora para o primeiro item da divisão desse capítulo. Eu vou me deter um pouco mais nesse primeiro item, que é a vida no altar de sacrifício. Por quê? Porque ele é a razão, ele é a base, é o que vai dar significância aos outros pontos. Vamos entender por quê. Paulo começa assim, Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo inicia o capítulo falando sobre os requisitos essenciais para o exercício da fé cristã. O que ele está ressaltando aqui nesses versículos são evidências de uma vida regenerada. Um cristão que recebeu pela graça de Deus a salvação e a justificação dos seus pecados. Vamos nos aproximar um pouco mais das frases principais desses dois versículos e pensar nelas com um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, se oferecerem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no altar, não se amoldar aos padrões deste mundo e transformar-se pela renovação da mente. Esses três itens são as condições necessárias para chegarmos ao conhecimento da vontade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu na sua sabedoria antes da fundação do mundo. E são também evidências de uma vida regenerada. Então, se oferecer em sacrifício, não se amoldar ao mundo e transformar-se, são condições necessárias para experimentar a vontade de Deus. Eu vou explicar um pouquinho o que é condição necessária. Condição necessária é um termo usado na filosofia, na teologia, e ela é definida como algo que tem de acontecer antes de que outra coisa aconteça. Parece redundância, né? Mas não é. É muito importante isso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, para que o fogo acenda, a presença do oxigênio é plenamente exigida. Então, você pode ter o combustível e a temperatura, mas se você não tiver oxigênio, não tem fogo.
Então, oferecer a Deus um culto racional, não se amoldar ao mundo e transformar-se pela renovação do vosso entendimento, são o oxigênio, ou seja, a condição necessária. A condição necessária para que haja fogo é o oxigênio. E a condição necessária para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é se oferecer em sacrifício em um culto racional, não se amoldar aos padrões desse mundo e transformar-se pela renovação da mente. Nós vamos passar a mencionar cada um desses itens separadamente. A primeira condição necessária dentro desse contexto é se oferecer em sacrifício vivo no altar. No capítulo 6, de 12 a 14 de Romanos, Paulo diz que antes da nossa conversão, nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado. Agora ele está falando não apenas de membros, mas de uma total entrega do corpo a Deus. Todo o corpo oferecido em sacrifício a Deus. A coisa essencial no sacrifício é dar, ou renunciar no altar o que está sendo entregue por amor a Deus. Essa é a essência de qualquer sacrifício. Essa oferta, ela tem que ser um ato voluntário. As ofertas que são oferecidas no altar, elas são totalmente queimadas, não fica nada delas, só cinzas. Paulo está dizendo aqui, seja você essa oferta viva, seja você. Essa ideia de oferta, ela é espelhada no Senhor Jesus Cristo, que se entregou inteiro na cruz do Calvário, como escreveu Max Lucado. Ele escolheu os cravos, ele se deu voluntariamente. Ele, mesmo sendo Deus, ele entregou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo, rogo-vos que de maneira racional e voluntária se entreguem no altar de Deus. Deixem-se queimar até que não reste mais nada de você. Outra peculiaridade desse sacrifício vivo é que ele deve ser um culto racional. E a palavra racional, usada no original, no grego, aqui em Romanos 12, ela está sendo usada no sentido de lógico, de coerente. Então, o culto racional é a coerência entre o que você diz e o que você faz. Ofereça um culto racional, um culto que seja coerente, que seja lógico, entre o que você conhece da palavra de Deus e o que você pratica. O culto racional também pode ser entendido como apresentar a Deus um sacrifício intencional, coerente, não imposto ou religioso, baseado em interesses, mas voluntário. Como Cristo, que não foi obrigado a ir ao deserto, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito o levou ao deserto para deixar patente e claro quem determinava sobre sua vida, seu coração, quem conduzia suas ações. Esse culto que Paulo está falando aqui não está se referindo às nossas reuniões dominicais, está se referindo a uma vida inteira, todo o seu ser, tudo que você é, o seu dia a dia, quem você é isso tudo que tem que ser entregue no altar, é isso que tem que ser uma oferta, um sacrifício, um culto racional a Deus. O outro item nessa lista, que é não se amoldar ao mundo, a palavra mundo dessa frase também pode ser traduzida por século ou era. Nesse contexto aqui, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade, aqui Paulo se refere ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus, aos valores daqueles cujo entendimento foi cegado pelos deuses deste século. 2 Coríntios 4:4. Em Efésios 2:2 a 3, Paulo diz que antes nós seguíamos o curso deste mundo. Ele ensina nesse texto de Efésios
que a aderência servil a um curso que o mundo propõe é uma característica peculiar da pessoa não regenerada. Então, se você é regenerado, se você é uma nova criatura, então não se amolde aos padrões desse mundo, é o que ele está dizendo. Aqui ele está falando, não sigam o curso desse mundo, ou seja, nadem contra a correnteza desse mundo caído. É a palavra que me vem à mente quando falo em correnteza, em curso, é a palavra piracema. E na piracema, os cardumes de peixe, eles nadam rio acima contra a correnteza para realizar a desova no período de reprodução. Na jornada rio acima, o esforço contra a corrente é essencial para o processo de reprodução, porque os peixes queimam gordura, estimulam a produção de hormônios responsável pela geração de novas vidas. Os peixes precisam nadar contra a correnteza para amadurecerem o suficiente e na cabeceira dos rios lançarem os seus óvulos e sêmen no fundo do rio e assim gerarem novas vidas. Não se conformar com esse mundo é ir contra os moldes, os valores caídos, o sistema pecaminoso. É ir contra a correnteza mesmo, contra o curso deste mundo. E assim ter uma vida saudável e gerar novas vidas. Warren Wiersbe, ele diz que se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. A última condição necessária nessa lista agora é transformar-se. E sobre esse item eu vou me deter um pouquinho mais. Paulo fala aqui sobre transformar-se pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer deixar de ser o que era antes. E será nessa condição que nós vamos agora estudar. Transformação é muito mais do que mudança. Isso é muito importante a gente estar destacando. Às vezes a gente confunde um pouquinho mudança com transformação, mas mudança é o ato ou efeito de dispor de outro modo. Por exemplo, eu mudo de móveis da minha casa, ou eu posso mudar de casa, eu posso mudar de cidade, eu posso mudar de país. Mas isso é apenas uma mudança externa, é uma mudança que não transforma o meu ser, não transforma o ser. Ao passo que transformação é a mudança da forma, a mudança do ser. Transformação é algo mais contundente, é o que acontece com a lagarta ao se tornar borboleta. O ser da lagarta é transformado em um novo ser. Portanto, quando nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais com o que disse Jesus. Jesus disse que para ser transformado é preciso morrer. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 24, 25. Usando nesse contexto a condição necessária que falamos antes, então, a condição necessária para dar frutos aqui é morrer. Se o grão de trigo não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dá fruto. Em seu livro Vida Cristã Normal, C.S. Lewis diz: a vida cristã é diferente, mais difícil e mais fácil. Cristo diz, dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos. Todo o seu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Em Lucas 9, 23, Jesus afirma,
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Parafraseando o texto, seria assim: se alguém quer andar nos meus passos, ser como eu, então deve abdicar de ser guiado por seu eu, seus valores mundanos, suas vontades caídas, seus desejos, em outras palavras, deve tomar sua cruz, porque a cruz é lugar de morte, e então deve segui-lo. Paulo, contextualizando as palavras de Jesus, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. No reino de Deus é assim: morrer é fator preponderante para nascer de novo, para ser transformado, para ter a mente e o viver transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o novo nascimento é a prova real, é a evidência de que você é de fato um cristão transformado. João em suas cartas, Paulo em suas cartas, Pedro, Tiago no primeiro capítulo da sua carta, e principalmente Jesus quando fala com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, todos estes escritores dizem que se você é um cristão, sobretudo, você precisa nascer de novo. Vamos nos deter agora nos ensinos de Jesus, que estabeleceu o novo nascimento como uma condição indispensável para entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nesse versículo, Cristo expressa uma exigência categórica para a entrada no reino de Deus: nascer de novo. Essa é a condição necessária para entrar no reino de Deus. Nesse contexto, reino de Deus é entendido como um domínio no qual os seguidores de Jesus Cristo já entraram, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Reino de Deus aqui é uma realidade espiritual presente. É chamado reino dos céus, ou reino de Deus, porque é a origem de onde esse reino vem. Não é um governo da terra, desse sistema, mas é um governo que vem do céu. Uma nova vida que vem de Deus, da vontade dele. João 1:13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E Jesus estabeleceu o novo nascimento como uma condição indispensável para entrar nesse reino dele que já está estabelecido. Ele disse: o reino de Deus já está entre vós. E a primeira coisa sobre o novo nascimento é a sua necessidade. Então, quando alguém questionar se o novo nascimento é uma exigência ou não, é só lembrar quem é que está falando aqui, com autoridade suprema para a igreja cristã. É o Senhor da igreja, está dizendo com ênfase: em verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus está acontecendo, e se não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus, o que está acontecendo aqui e agora, nesse reino já estabelecido por Jesus. Seguindo o texto bíblico em João 3:5, Jesus afirma: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Observe que o verbo mudou agora. Antes era: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora é: ninguém pode entrar no reino de Deus se não for pela água e pelo Espírito. Você pode até ver, mas se não for pela água e pelo Espírito, você não pode entrar. Ou você não pode ver, ou você não pode entrar. Atentando mais uma vez aqui para a condição necessária, que é nascer da água e do Espírito. Então, mais uma vez, nós vamos frisar. Se não for um nascimento pela água e pelo Espírito, não vai entrar no reino de Deus. E Jesus estava conversando nesse momento com Nicodemos.
E Nicodemos é um membro do Sinédrio, e isto representa que ele era muito bem-sucedido de vida, rico, um pilar da comunidade. Era também um modelo de excelência moral e obediência religiosa. Ele sabia as escrituras, João 3,10 confirma isso. Ele tinha sido um observador completo das leis de Deus. Acima de tudo, Nicodemos era um líder religioso em Israel. Mas Jesus diz para ele: você deve nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus não diz a Nicodemos: olha, como você tem sido tão bom, você só precisa ser finalizado, ou você só precisa de um acabamento, você tem tido um grande começo, eu posso ajudar a completar você. Não, Jesus não diz nada disso. Jesus disse assim, de uma forma muito direta, livre, aberta, clara, contundente, decidida, como Jesus é maravilhoso. Ele afirma: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E Jesus está se referindo aqui a uma profecia encontrada em Ezequiel 36, 25, 27. Aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Nesse texto, Deus está falando de uma realidade espiritual presente, o reino de Deus presente. Eu vou fazer agora. Sob seu reinado, seu governo, sua soberania, sua vontade, Ele vai trazer para o seu povo regeneração, transformação de coração e a liderança do Espírito Santo. Aleluia! E Ele diz assim: eu aspergirei água pura, eu os purificarei, eu darei a vocês um novo coração, eu porei um novo espírito em vocês, eu os levarei a me obedecerem. Por isso que o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele, o reino é de Deus. E o reino de Deus já chegou, ele já está entre nós. Nesse contexto aqui, é isso que ele quer dizer. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre o que é nascer de novo e o que é ser transformado e como isso acontece. Então, assim, bem resumidamente, nascer de novo é morrer. É isso mesmo, nascer de novo é morrer. É abrir mão da sua cosmovisão e recomeçar a partir de uma revelação de quem é Jesus Cristo, recebendo de Deus uma nova vida que vem da palavra viva e do Espírito. Nascer de novo significa que você tem que começar de novo com um novo coração, um novo comportamento, uma nova maneira de pensar. Nada que você fez conta, afinal. Você tem que começar como um bebê espiritual. Começar do ponto zero para uma nova vida. Paul Walsh tem uma ilustração muito interessante. Ele diz que havia um lobo que estava comendo e atacando as ovelhas de uma certa fazenda. Então, as pessoas pensaram o que podiam fazer para resolver aquele problema, porque o lobo estava causando muitos danos ali aos fazendeiros. Então, você tem algumas opções. Você pode prender o lobo. Você pode prender o lobo, mas o lobo vai continuar lobo, mesmo preso. Você pode matar o lobo, mas aí você acabou com o lobo, não resolveu o problema. A única forma de resolver o problema é se o lobo nascer de novo, transformado em ovelha. Se o lobo for transformado em ovelha. E isso é algo sobrenatural.
Você vai dizer, é impossível uma coisa dessa acontecer, e é impossível mesmo. Só Deus pode fazer algo assim, só Deus pode transformar algo assim, que é o que Ele está falando aqui. Eu vou tirar o seu coração de pedra, eu vou te dar um novo coração, eu vou colocar em você o meu espírito, você vai ser purificado pela minha palavra. Ele vai transformar esse lobo em ovelha. Veja bem, agora um estudo desse, um conceito desse totalmente novo para uma pessoa como Nicodemos, por exemplo, era como dizer assim, o que você realizou não foi suficiente, porque Nicodemos tinha um padrão de vida tão excelente, não era um lobo, né? Então, mas ele vai dizer, olha, tudo que você foi até agora, Nicodemos, isso não te ajudará em nada. Por isso os religiosos encontravam muita dificuldade em aceitar essa mensagem, porque, segundo essa verdade, nenhuma formação religiosa, ou posição social, ou justiça própria, ou qualquer outra bagagem contam para o novo nascimento. Você precisa nascer de Deus, do nascimento que só Ele pode dar. Você precisa nascer da água viva, que é a palavra de Deus, e nascer do Espírito. Esse nascimento não vem de nós, é dom de Deus. Então, revisando todos esses pontos até agora, apontados para uma vida regenerada, um novo nascimento, nós precisamos se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no altar, que é um culto racional, não se amoldar aos padrões desse mundo, então mudar toda a nossa cosmovisão e transformar-se pela renovação da nossa mente. A transformação que só Deus pode conceder. E esses são os elementos básicos para chegarmos ao conhecimento da vontade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu na sua sabedoria antes da fundação do mundo. Nós falamos de maneira mais detalhada sobre a transformação aqui, porque, como dissemos, é o elemento fundamental na vida prática, no exercício da fé cristã, no relacionamento com o irmão, na convivência dos membros do corpo de Cristo. Esse é o culto racional na prática. Nós vamos passar agora para a segunda divisão desse capítulo, que Paulo fala sobre o exercício dos dons no corpo de Cristo, que está em Romanos 12, de 3 a 8. Paulo vai tratar a seguir, a partir do versículo 3 do capítulo 12, sobre exercício dos dons. A lista de dons que Paulo apresenta em Romanos 12, de 6 a 8, estão divididos em duas categorias, digamos assim, dons referentes à fala e dons referentes ao serviço, propriamente dito, mesmo que todos os dons sejam dados por Deus para servir ao corpo de Cristo. Os dons da fala são profecia, ensino e exortação, e os dons de serviço, contribuição, liderança e misericórdia. A recomendação é que eles devem ser exercidos de forma coerente, harmoniosa, espontânea, fervorosa, humilde, plena, regida pelo amor. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Paulo está falando de equilíbrio e modéstia. Não há espaço para arrogância, altivez ou soberba no exercício dos dons, pois tudo que nós temos e recebemos vem de Deus, tanto a salvação que nos foi outorgada, como os dons espirituais que recebemos para o serviço e edificação do corpo de Cristo, são dádivas de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, 16 a 17. Quando exercemos os nossos dons em amor, Deus também está sendo cultuado de uma forma racional, porque quando fazemos ao irmão, estamos fazendo para Deus. O exercício dos nossos dons também deve ser visto como um culto a Deus. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Ao falar dos dons espirituais, Paulo começa comparando a igreja ao corpo humano. Há diversidade de membros,
Há diversidade de dons, mas somos um só corpo. Porque somos um só corpo, cada membro está ligado um ao outro, pertence um ao outro, precisa um do outro. Mesmo na diversidade de dons, há mutualidade. Cada membro está ligado a todos os outros. No corpo dos membros, os membros não competem uns com os outros, eles não atacam uns aos outros. A mão não bate voluntariamente no próprio rosto, mas servem e protegem uns aos outros. Todos os membros trabalham para a edificação do corpo e cooperam com igual cuidado em favor uns dos outros, como está em 1 Coríntios 12, 25. Relacionamento Cristo é a cabeça, o corpo é a igreja. Não existe corpo sem cabeça. O que dá unidade a esse corpo é estar ligado à mesma cabeça. E será essa unidade que vai nos aproximar, que vai aproximar a igreja do relacionamento que o Pai tem com seu Filho Jesus Cristo. A missão da igreja é revelar a Cristo através da sua existência e do exercício dos seus dons na unidade singular. É essa unidade que vai fazer com que o mundo creia em Cristo. João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É quando estamos um no outro, ligado, em unidade, em amor, nós estamos revelando Jesus, nós estamos dizendo ao mundo que Ele foi enviado por Deus, que Ele é Filho de Deus. A última parte desse capítulo, Paulo vai falar sobre o amor. E agora ele vai falar sobre o amor em ação. Romanos 12, de 9 a 21. Aqui em Romanos 12, como na primeira carta de Coríntios, Paulo fala dos dons espirituais e em seguida fala do amor. E em 1 Coríntios 13, 1, ele diz: agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor. Porque é assim que os dons devem ser exercidos, em amor. Esse é o vínculo da igreja. Para exemplificar, nós poderíamos dizer que o amor é o elo do corpo espiritual, ou ele seria o sistema circulatório do corpo, porque ele permite que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. Se a missão da igreja é revelar a Cristo, ela vai revelar isso através do amor. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 35. Quando amamos o nosso irmão, estamos revelando a nossa identidade. O mundo vai saber quem somos. Nosso significado está no amor. Por isso, os cristãos nunca devem desistir do seu irmão ou menosprezar um ao outro, porque não somos simplesmente uma comunidade dentro de um contexto social. Nosso significado ultrapassa o conceito de sociedade. Nós somos um povo espiritual. Estamos ligados por um Espírito, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele quem testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E porque todos somos filhos de Deus, somos também irmãos uns dos outros. Muito mais que apenas um grupo, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9. Comentando o capítulo 12 de Romanos, no seu livro A Mensagem de Romanos, John Stott diz que a receita do amor tem 12 ingredientes: sinceridade, discernimento, afeição, honra, entusiasmo, paciência, generosidade, hospitalidade, boa vontade, simpatia
harmonia e humildade. E se nós formos comparar esses ingredientes do amor, como diz John Stott aqui de Romanos 12, com os predicados do amor de 1 Coríntios 13, de 4 a 8, nós vamos encontrar: o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não maltrata, não é egoísta, não se ira. Não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é eterno. Com esse tema, então, nós encerramos o capítulo 12 de Romanos. Mas eu gostaria de tecer aqui algumas considerações. Porque Romanos possui uma beleza que ela não pode ser exaurida de uma vez só, e o capítulo 12 é só um afresco na galeria de todo o livro, e com esse estudo nós apenas demos algumas pinceladas em toda a profundidade dos temas tratados aqui. Mas a súplica com a qual Paulo começa esse capítulo ainda está ressoando no meu coração. O desafio que o apóstolo faz exige uma resposta. Porque essa resposta é a marca de todo cristão. A prova de que somos regenerados, nascidos de novo e transformados. Eu confesso que é um verdadeiro desafio se apresentar como oferta viva para ser queimada em uma escolha livre e voluntária, andar na contramão do mundo, se submeter obedientemente sempre à liderança do Espírito Santo, compartilhar o amor sem hipocrisia no serviço, nos dons, na comunhão com os irmãos. E a pergunta é: como eu posso ser capaz de ser uma oferta viva? Como posso, de maneira racional e livre, exercer meus dons em amor? E para responder essa questão, essas questões, então, eu lembro das palavras do escritor de Hebreus: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a vergonha, está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. A resposta para essa pergunta é Jesus Cristo, a palavra, o Espírito. Ao olhar para Jesus, a palavra viva, eu contemplo a sua obra, que satisfaz plenamente a lei e o amor de Deus. Jesus é o verbo de Deus, a palavra encarnada, João 1,14. E sobre esse aspecto Paulo escreveu: para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, Efésios 5,26. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7,37. A palavra de Deus é viva e penetrante. A palavra de Deus é uma pessoa e o seu nome é Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,10, Pedro diz que toda a Escritura foi realizada para revelar a salvação, para revelar Jesus. Todas as histórias, toda a lei, todos os profetas, é só Jesus. Na estrada de Emaús, quando Jesus fala com os discípulos, aqueles discípulos ali na estrada de Emaús, ele diz para eles que ele deveria sofrer todas aquelas coisas, que tudo já estava escrito sobre ele nos profetas. E Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Através da palavra de Deus, a água pura, aspergida sobre o pecador, ocorre a lavagem da regeneração. Os que de Deus são renascidos ou nascidos são renovados pelo Espírito Eterno, recebendo um novo coração, em lugar do coração de pedra, um novo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa foi a oração de Davi,
Salmo 51:10. Se quisermos expressar um novo nascimento, sermos transformados, devemos estar expostos à palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há. Não é possível nascer de novo, a menos que sejamos expostos à verdade, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Pedro diz: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. 1 Pedro 1:23. Vocês nasceram, nós nascemos de uma semente incorruptível. A palavra é a semente incorruptível, imperecível, plantada em nós e possui o poder para dar vida como uma semente faz. Timothy Keller tem uma ilustração interessante. Ele diz: imagine que você vai em seu jardim, planta um pedaço de metal, ou vidro, ou pedra. Isso não vai crescer. Não importa quanto você jogue água, fertilize, isso não vai crescer. Contudo, há muitos conhecimentos humanos, livros, filosofias que continuam sendo plantados como se tivessem vida, mas não têm. São metal ou vidro. Eles podem formar você, ocupar um espaço, mas não são sementes. Não podem produzir vida e uma vida que não perece. A palavra de Deus sozinha, ela tem poder para transformar a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que recebem a semente no seu coração. Mas para dar fruto, a semente tem que estar entranhada no solo. Geralmente a semente tem que estar profundamente plantada para produzir vida. Ela não pode ficar apenas na superfície. E para isso, para ter essa palavra assim, enraizada, é preciso nascer do Espírito. E Jesus é um modelo de alguém totalmente guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus habitou em Jesus, atuando em seu nascimento, vida, morte, ressurreição. Atos 10, 36 a 43, nós vemos isso. No nascimento de Jesus, foi o Espírito quem assegurou a encarnação do Verbo de Deus. O batismo de Jesus parece um eco da criação. O Espírito pairando sobre Jesus nas águas, o Pai falando: esse é meu Filho amado, a palavra de Deus encarnada sendo batizada. Foi o Espírito quem conduziu Jesus ao deserto depois de ser batizado. No sacrifício de Cristo na cruz, foi o Espírito quem o ofereceu ao Pai. Hebreus 9:14. Foi mediante o poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8:11. Jesus Cristo foi totalmente guiado, sustentado, liderado pelo Espírito Eterno. O Espírito Santo é a marca do novo nascimento. Relembrando os primeiros capítulos de Romanos, toda a justiça que eu não consigo ter, a dele é dada por mim. E eu não tenho que trabalhar para receber essa justificação, mas sim recebê-la como uma criança. E é nesse momento que o Espírito diz sim, e o vento de Deus sopra sobre mim. O vento sopra onde Ele quer. A regeneração, o novo nascimento, a transformação é um acontecimento invisível. Ninguém pode visualizar a obra que Deus está fazendo na alma de uma pessoa. Contudo, as manifestações da regeneração são visíveis pelos frutos de uma vida transformada. Para dar frutos, tem que estar ligado na videira verdadeira, como disse Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. No jardim da minha casa tem um limoeiro. Eu nunca escutei os galhos fazendo barulho para os frutos aparecerem. Eles não têm que fazer força. Eles só precisam estar ligados ao tronco. Se eu tirar um galho da árvore, ele nunca mais voltará a dar frutos, a menos que ele seja enxertado. Porque é o fato de estar ligado à árvore que proporciona os frutos. É quando estamos ligados a Jesus que vamos dar frutos. E os frutos é a prova de que nascemos de novo. Retidão, paz, alegria,
são frutos, entre outros, são frutos do... fazem parte dos frutos do Espírito de Deus. O fruto do Espírito que Deus concede agora àqueles que entregam sua vida ao governo do Espírito. Eles não são mais guiados ou moldados pelo esquema do mundo, com seu relativismo moral e ético. Em vez de viver padrões de um mundo em desacordo com Deus, os regenerados são exortados a deixar que a renovação da sua mente pelo poder do Espírito Santo transforme sua vida, harmonizando-a com a vontade de Deus. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eles são guiados pelo vento de Deus. Vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti esse tempo, essa palavra, as nossas vidas. Nós queremos ser lavados pela Tua palavra, transformados dia a dia. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. E que, enxertados na videira verdadeira, nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, de uma vida transformada em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Amém.